Bom, hoje nós temos um momento de cura. É um momento... Bom, todos os momentos espirituais são momentos muito bons. E todos os momentos espirituais ocorrem muitas ações além daquilo que a gente possa especificar como cura. Mas hoje o foco nosso, né, mental e das energias espirituais para a ação de cura. Ação, né? Ação, movimento de cura, força de cura. Para trazer essa força de cura, manifestar essa força de cura, produzir a força da autocura também, porque essa é essencial para que as coisas ocorram. Então é uma sintonia fina com essas vibrações sutis. E, como eu falei, vibrações sutis, quando a gente entende cura, é ter uma reação no físico, no corpo físico. É como que uma vibração sutil ela pode produzir um efeito no nosso corpo tão denso, no nosso corpo físico, né? Então eu vou fazer um caminho de entendimento relacionado à sabedoria milenar e à ciência atual. Começando pela ciência atual e trazendo os aspectos da sabedoria milenar. Hoje, na atualidade, é muito tranquilo a gente ouvir determinadas palavras e significados relacionados à tecnologia que nós utilizamos, né, como ser humano, como povo do planeta Terra, que existe e que acontece na nossa vida. E nós sabemos que muito dos equipamentos, aparelhos que existem na atualidade, eles têm princípios baseados em pesquisa, em análise, em descoberta. E um dos pontos, há tempos atrás, de uma descoberta que foi muito valiosa para o ser humano, porque sem ela hoje não teríamos, por exemplo, um scanner do corpo físico. Não teríamos, por exemplo, vários equipamentos utilizados na medicina para evidenciar situações, patologias, doenças que nosso corpo manifesta, e até também alguns equipamentos que ainda a gente observa que há poucos equipamentos a esse respeito, mas alguns equipamentos que são utilizados para a ação de tratamento de vários males do ser humano. E essa ciência mais tecnológica, essa descoberta muito importante que ocorreu no passado, era uma coisa chamada analógico, que era o entendimento de que as coisas funcionam com duas partes. E trabalhando com essas duas partes, a gente pode chegar a um efeito. Vou colocar isso melhor para entenderem. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que o meio analógico, ou também conhecido como a base desse meio, chamada binária, ela corresponde a 0 e 1. A um número, ao 0, que não significa nada, e que significa nada, na verdade, e o 1. Se a gente for ver na eletricidade, no momento em que a gente aperta ali para acender uma lâmpada, antes de acender está no 0, mas quando a gente aperta vai para o 1. Vamos dizer assim, ligado e desligado. É a mesma coisa. Isso é bem linguagem computacional. Mas essa descoberta passada,
ela deu origem a vários equipamentos e várias situações que nós temos no hoje. Mas ainda é binária. E, aliás, se a gente pensar bem no caminho da mente humana, a gente tem, assim, passos. A gente vai dando passos, vai dando passos, vai dando passos. E nesse passo linear, ou seja, traçado por uma linha que a gente tem um início e vai até chegar a um destino, de certa maneira é bem natural a gente compreender que nós poderíamos claramente ter inventado essa questão de binário. Então, não é por acaso, porque a gente já tem isso na cabeça. Existe na nossa cabeça essa parte binária de ligado e desligado, de sim ou não, de certo ou errado. É a mesma coisa, né? Aí a gente transporta isso para o comportamento, ou para a emoção, ou para o pensamento, a gente vai ver essa origem binária em nós, de entender tudo de forma binária. Ela é necessária? Sem dúvida, ela é necessária. Mas isso não significa que ela é o todo, ou seja, que só existe isso. Nós sabemos na prática da vida que por mais que a gente fale que isso é totalmente errado, isso é totalmente certo, não é assim. Porque no enredo da vida, muitas situações ocorrem que mostram que a coisa é numa parte errada, na outra certa. Uma parte certa, outra errada. E assim vai, né? E isso é natural na nossa prática, na nossa vida. Então não é exatamente engessado e fechado, ó, isso é certo, isso é errado. Isso é 0 ou isso é 1? Isso é ligado ou desligado? Porque pode dar um curto. Pode dar um curto? Aí nós temos situações várias que ocorrem. Tanto isso é real, isso é tão real, que a própria ciência, no seu desenvolvimento, ela foi além. E ela falou, não, peraí, existe uma coisa chamada quântica, né, onde, por exemplo, a realidade, ela tem uma diferenciação. Ela não é mais ligado e desligado, 0 e 1, certo e errado. Ela tem uma outra conformidade. Ela tem outras leis que as regem, que não são mais essas leis físicas padronizadas desse pensamento ou dessa coisa chamada binária. E aí inventaram, por exemplo, muitos de vocês viram que foi inventado um computador que antes era de 0 e 1 para uma realidade quântica, onde uma pergunta muito complexa, que levaria meses ou anos, ou informações complexas para juntarem e cruzarem essas informações que levariam meses e anos, com esse computador nós temos aí uma agilidade, porque ele trabalha de uma maneira diferente, uma maneira não linear. Não é simplesmente uma partida e uma chegada. Não é mais como uma carta, né? Que tem lá, eu moro aqui, remetente, e eu coloco aonde é o destinatário. Então, ao mesmo tempo que nós falamos que a tecnologia vai evoluindo, e se diz assim, né? Quando a tecnologia evolui, a mente humana
Lógico, nós estamos falando de muitas pessoas em todo o nosso planeta, né? Aquelas que têm acesso vão se transformando, então elas vão modificando. Mas se nós pensarmos bem, ocorre uma coisa antes disso. Na verdade, isso já aconteceu. E por isso é assimilado. Então, muitas coisas já acontecem e depois são assimiladas. Quando nós falamos em situação de saúde e doença, nós temos exatamente essa mentalidade binária. Ou eu estou com saúde, ou eu estou doente. Aliás, a gente até muda a palavra, a gente não diz nem estou, a gente acaba falando eu sou. Eu sou com saúde ou eu sou doente. Que é pior, que é terrível, porque eu estou dizendo que tudo em mim é assim. Tudo em mim é doença ou tudo em mim é saúde. E não é assim, na prática, como nós observamos. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mesmo com uma certa doença, ela não é toda a doença. A doença pode se encontrar instalada em um determinado órgão, em um determinado sistema orgânico dessa pessoa. E a cabeça dela está numa outra condição. A própria cabeça dela é diferente daquele estado, por exemplo, isso é um exemplo, né? Daquele órgão doente que ela se encontra. Isso quando a doença não atinge a cabeça, o cérebro, né? E aí nós temos uma outra realidade. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão doentes e estão com uma outra realidade, além de se considerar que ela é doente. Ela entende que ela está numa fase que ela chama de doença. Lógico que o nosso organismo, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas também ele é muito frágil. Nós utilizamos o nosso organismo todos os minutos, segundos, horas, todos os dias. Veja a potência que o organismo é. Os batimentos cardíacos, o nosso processo respiratório, o sistema de proteção do nosso corpo, que é o sistema imunológico, toda a nossa região gástrica, hepática. E todo esse sistema, ele se comunica e se conversa para a vida acontecer. Para nós nos encontrarmos vivos como estamos. E ao mesmo tempo, ele é muito frágil. Porque se nós não temos contato com uma determinada doença, né, e ela nos pega a primeira vez, por exemplo, principalmente os vírus causadores de doenças, as bactérias causadoras de doença, nós sofremos bastante e podemos até não resistir. Então, a realidade não é presa a uma condição ou outra. E é exatamente isto que entra aí a realidade espiritual. Porque a realidade espiritual, ela é ainda algo além da quântica. Ela se manifesta nas leis quânticas, ela se manifesta nas leis físicas binárias, mas ela é ainda algo além. Então, falar para uma pessoa, você tem uma doença, você não vai se curar,
é algo sem lucidez clara em vários aspectos. Mas também conduzir a pessoa a uma imagem falsa, quando ela está vivenciando uma situação de doença terrível, também não é algo correto. Veja como tudo é muito relativo. Porque aqui há pessoas que querem, quando se encontra doente, que alguém chegue e fale. E tem outras pessoas que precisam de uma outra abordagem. Aí se fala o seguinte: olha, então, tudo que se trata de uma pessoa e sua doença, as pessoas que tratam, ou que cuidam, ou que têm o objetivo de tratamentos relacionados a pessoas que passam por essa fase, porque todos nós passamos, não tem quem, não é porque você é da área da saúde, é isso, é aquilo, que você não vai ter doença, não existe isso. Né? Essas pessoas que cuidam das pessoas que estão na fase de doença deveriam ser mais humanizadas. E essa palavra humanizada, além da palavra, ela tem toda uma condição interna do ser. Porque, infelizmente, existem pessoas sem visão nenhuma de conversar com a outra e acabar colocando a pessoa mais no buraco, sugestionando a mente da pessoa, tanto para o excesso quanto para a falta, bem binário a coisa, é uma cabeça bem binária, e que isso prejudica o próprio processo da pessoa. E eu preciso falar alguns aspectos espirituais, que quando eu vou falando, vocês vão pensando na vida e pegando isso. Vários de vocês possivelmente já tiveram contato com pessoas que partiram. Aliás, todos nós teremos. Temos, e que aquele que não teve ainda terá. Porque é um fluxo natural da existência, da vida. Viver, crescer, se desenvolver, produzir, falecer, né? Que a gente costuma dizer que nós nascemos para o espiritual. Como nós nascemos do espiritual para o físico, nós nascemos do físico para o espiritual. E nessa condição, né, de uma pessoa ir, fazer o seu caminho, desencarnar, o nome que você quiser utilizar, nascer para o espiritual, novamente, há casos muito interessantes, como, por exemplo, uma pessoa só partir quando determinados familiares que essa pessoa estava aguardando apareceram ali próximo a ela. Muitos de nós já tivemos essa experiência. Ela estava ali numa situação e, de repente, né, falou naquela situação mesmo, aguardando, às vezes até inconsciente, não tendo mais lucidez, aguardou a presença daquela pessoa, daquele seu familiar, chegar ali e depois ela foi, ele foi. O corpo com aquela situação, até inconsciente com aquela situação, mas ainda sabe, porque está além do físico. Nós estamos falando de uma experiência profundamente espiritual. Como o nascimento de uma criança, a gestação, o parto, o nascimento de uma criança é profundamente espiritual, o nascer para o espiritual também, o falecer, também é um momento muito especial e muito espiritual. Não é por acaso que existem outros fatos, como, por exemplo, a pessoa está mal, de repente, naquele dia ela melhora e depois que ela deu aquela melhora, até conversou com os familiares, aí ela, de repente, piora e nem sai do hospital.
ela falece ali. Vários de nós já presenciaram isso também. Que é chamado popularmente de melhora de antes de morrer, da morte. Isso, como que ocorre? É algo muito espiritual. E esses fatos indicam que o ser, cada ser, tem essa condição até de esperar o momento que vai. Exatamente. De dar uma pausa ali antes de ir, para resolver algumas questões, para sentir algumas situações, antes de partir. Então, isso é algo que todos nós naturalmente somos munidos dessa capacidade de aguardar o momento certo até para morrer. Se nós temos isso, nós também fazemos a aceleração disso. Nós aceleramos também o fato de ficarmos mais doentes. Mas entenda, o caminho não é o binário. Ah, então se eu estou fazendo isso, eu sou culpado disso. Não é isso. A capacidade é de entender além dessa coisa de certo e errado desse binário. Porque entre esse certo e esse errado, existe aquele ser que tem a sua história, o seu caminho, está se desenvolvendo numa busca que é feita em cada passo realizado aqui na nossa existência e continuará no espiritual. Olha o potencial não só físico do nosso organismo, como espiritual a qual somos também. E se nós somos, nós precisamos focar na realidade boa. Todos nós iremos partir com alguma situação. De alguma maneira, o nosso organismo, uma hora vai dar a falhadinha necessária. Mas não adianta a gente pensar naquele momento, nós precisamos trabalhar agora. É agora que nós precisamos exercitar esses nossos potenciais para favorecer que forças espirituais também nos auxiliem. Para que possamos também produzir esse efeito. Tanto físico, quanto emocional, mental e espiritual. Então eu puxei a coisa desde da parte física, da tecnologia, né? Até para dizer que não existe aquilo que é o máximo. O máximo também é um pensamento binário. São passos, são caminhos. E o caminho é feito de passos. E vocês estão aqui, por exemplo, realizando esse passo. No dia de hoje, numa ação de cura, é a realização deste passo. E mesmo você que está assistindo esse vídeo, você está realizando passos. Você não é por acaso, que na sua história, nesse horário, nesse momento, você está ouvindo isso que você está ouvindo. Participando disso que você está participando. Então esse acaso, ele está dentro dessa coisa que vai além desse binário, desse certo e errado. E a gente precisa considerar mais isso na nossa vida. Considerar a nossa potência. Considerar a nossa capacidade de autocura. De programar o nosso destino. A nossa capacidade de programar o nosso destino. Porque o destino não é pronto. Ele é feito por cada atitude, por cada pensamento, por cada sentimento, por cada ação que realizamos. É assim que é construído o nosso destino. Nenhum ser está fadado ao fracasso, nenhum ser está fadado à doença, nenhum ser está fadado a isso.
Agora, se você acredita que você se encontra e o resultado vai ser esse, além da sua aposta, você está colocando toda a sua energia nisto. E há melhores focos para você colocar sua energia, como o equilíbrio, a harmonia e a cura. Poraeté, Nishkayará. E você que está ouvindo e vendo esse vídeo, quero dizer para você que você pode participar das atividades que nós realizamos, xamânicas, espirituais, nativa, de sabedoria nativa. Quero dizer que eu estou aqui sempre falando e mostrando que a sabedoria milenar tem muito, muito a ensinar. E todos nós, seres humanos, temos muito a aprender. E quero dizer para você que é só você observar na descrição que tem os dias das atividades, você é nossa convidada, nosso convidado. E também compartilhar esse vídeo para aquela pessoa, por exemplo, que se encontra agora com uma situação de saúde, para ela ter outros ângulos de visão. Dar essa oportunidade para ela também. Sair daquele engessado e poder perceber que ela pode produzir algo melhor. Ishkayará.